Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma nova semana para a glória de Deus. Chegamos à 7ª semana. Faltam apenas 10 dias para finalizarmos o livro O Caminho para a Presença de Deus. Rumo à intimidade com Deus. Uma jornada de 40 dias. E estamos no 31º dia. É uma grande alegria estar aqui. É uma grande alegria estarmos nesse processo. Estou muito feliz com o que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Louvado seja Deus. A parte 7, que é a semana 7, nós temos o seguinte tema: aproximando-se mais à medida que você teme ao Senhor. Aproximando-se mais à medida que você teme ao Senhor. Então, vamos começar aqui a leitura. Na conclusão do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, abre aí a sua Bíblia, Malaquias, capítulo 3, verso 16. Malaquias 3:16, que diz assim: Então, os que obedeciam e amavam o Senhor conversavam uns com os outros. O Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome. Glória a Deus, o Senhor está observando aqueles cujos corações são fiéis a Ele e em santo temor, né? Glória a Deus. Ele registra os nomes deles no seu livro memorial e confirmou que o desejo mais profundo do coração deles será realizado. É o que ele está confirmando aqui. Ó. O Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome. O nome daqueles que obedeciam. Então, ele dava honra, né? E isso é muito lindo. O temor do Senhor é um tema impossível de ser esgotado. Não importa quantos livros sejam escritos a respeito do assunto. Trata-se de uma revelação progressiva. E continua assim, né? Ela continua assim como o amor de Deus, como muitos outros temas. Na palavra de Deus é uma revelação progressiva. Ela vai trazendo aquilo que já foi revelado lá na frente, ela vai vindo trazendo mais revelações e vai mais a fundo aí. E isso é muito maravilhoso, né? Provérbios 23:17 diz assim: Não inveje o sucesso dos pecadores, tema o Senhor com toda confiança. Com 18, porque ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado confiando no Senhor. Glória a Deus. Então, sejamos zelosos, apaixonados pelo temor do Senhor todo o dia, né? Nós não conseguimos esgotar isso. O temor do Senhor também é algo difícil de definir. Ele abrange uma gama extremamente vasta, assim como a sua contrapartida, o amor de Deus. Do mesmo modo, a definição oferecida aqui é parcial e meramente um ponto de partida para essa revelação, pois palavras não podem descrever a transformação interior do coração. É algo muito profundo. Então, vamos escrever aqui, né? Vamos crescer na revelação de Deus, porque o Senhor vai nos dar a revelação por toda a eternidade. Ele vai trazer isso de uma maneira espetacular. A revelação do seu amor, o nosso santo temor a Ele, se aprofundarão proporcionalmente. Então, gradativamente, tá? Lembra lá quando nós falamos do amor? Nós já falamos aqui, comparando com aquela passagem de Pedro, que
Ah, tu me amas, né? Lembra? Ele falava, o senhor sabe que eu gosto de você, tenho um achego, tenho uma amizade muito profunda, mas não um amor sacrificial, não amo não, Senhor. Lembra que a gente já falou sobre isso? E aí o Senhor falou para ele o seguinte: tudo bem, Pedro, vai chegar lá, vai chegar lá. Precisa se preocupar com isso não, só faça aquilo que eu estou pedindo para você fazer. E é a mesma coisa aqui. Temer ao Senhor é algo de progressivo, é algo que o Senhor vai nos revelando à medida que vamos caminhando com Ele e vamos recebendo mais do seu amor e mais reverência, mais temor, no sentido de respeito, de profundidade, de querer ser santo, mais santo possível, porque a gente entende a grandeza, a grandiosidade que é o Senhor e o quanto nós precisamos viver em busca dessa santidade. Eu acho que temer a Deus é uma forma de nós colocar à disposição tudo aquilo que vai no nosso coração, tudo aquilo que nós, em busca de santidade, conforme a gente busca santidade, isso significa que nós tememos ao Senhor e amamos ao Senhor. O temor de Deus engloba, mas não se limita ao respeito e à reverência ao Senhor, pois nos é dito que devemos tremer diante da sua presença. O santo temor dá a Deus o lugar da glória, a honra, reverência, ações de graça, louvor, preeminência que somente Ele merece. Isso quer dizer que é não pegar a honra que é dada a Deus, não é pegar a honra, é saber se colocar no meu lugar. Eu sei me colocar no meu lugar e eu sei a grandiosidade, a maravilhosidade do Senhor. Eu consigo entender isso, não com o meu intelecto, não com a minha alma, mas com o meu espírito. E isso para mim é temer ao Senhor. Certo? Observe que é o que ele merece e não o que nós achamos que ele merece. Tá? Nós estamos dando o que ele merece. Muitas vezes eu fico achando que ele já tem tudo, para que eu vou ficar fazendo? Para que eu vou cantar melhor se ele já sabe que eu não vou conseguir cantar? Por que eu vou ficar buscando a santidade se ele já sabe que eu não vou conseguir chegar ao patamar mais alto? Ele já sabe, então para que eu vou ficar fazendo? Vocês entendem essa diferença? A questão não é se eu vou conseguir chegar, se eu vou conseguir dar. A questão é se eu estou dando tudo o que eu posso dar. Tudo que está ao meu alcance para fazer. Essa é a questão. Eu não consigo parar de mentir. Mas será que eu estou fazendo tudo para que eu não minta mais? Será que eu estou dando o meu tudo ao Senhor? Aí é que está a questão. E isso é temer e amar a Deus. Porque Ele sabe até onde eu posso chegar. Eu não preciso estar falando para Ele, eu dei o meu tudo para o Senhor. Não, Ele sabe se eu estou dando o meu tudo ou não. Porque quem não sabe muitas vezes se nós estamos dando tudo, somos nós. Que foi quando ele pergunta a Pedro pela terceira vez se tu me amas, no sentido assim, tá bom, Pedro, você não consegue me amar sacrificialmente, então deixa eu descer aqui. Você gosta de mim? E aí Pedro fica triste. Fala, sim, Senhor, eu gosto de você. E aí o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor desce ao nosso nível. Ele não manda a gente simplesmente só crescer no nível dele, sendo que nós nem sabemos como fazer para estar lá no nível dele. Mas ele se achega a nós conforme nós vamos se achegando a ele. Buscar-me-eis e me achareis, serei achado de vós. Então, é isso que o Senhor quer de nós, um coração aberto para ser transformado. Quando Deus ocupa essa posição de proeminência em nossos corações, seus desejos estarão acima dos nossos. Odiaremos o que ele odeia e amaremos o que ele ama, enquanto trememos na sua presença e diante da sua palavra. Agora, leia e medite nisso.
Você servirá aquele a quem você teme. Uau! Glória a Deus. Se você teme a Deus, você o servirá. Se temer o homem, você servirá o homem. Só você pode escolher a quem servir. Lembra, Josué? Foi lá, né, nos tempos passados, fulano, beltrano, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós é quem escolhemos. Os 5 devocionais a seguir são um estudo acerca do temor do Senhor. Tome a decisão hoje de temer e honrar a Deus acima de tudo, o mais em sua vida. Amém. O temor do Senhor abre para nós a entrada secreta para um relacionamento mais profundo e mais íntimo com o nosso Pai Celestial. Ele é mais um passo rumo ao caminho para a sua presença. Aleluia! Aleluia! É o que nós queremos, certo? É o que nós almejamos. É o que nós esperamos no Senhor. Então, bora lá. Pro dia 31, que tem como título Uma Reverência Cada Vez Mais Profunda. Uma reverência cada vez mais profunda. E o versículo está em 1 Pedro, capítulo 1, de 15 a 17, que diz assim: Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: Sejam santos, pois eu sou santo. E lembre-se de que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não julga de maneira parcial. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Portanto, procedam com temor a Ele durante o restante da jornada de vocês. Durante a jornada terrena. Vamos lá. Pedro andou com Jesus e testemunhou esse julgamento. Mais tarde, ele escreveu as palavras com inspiração e com uma advertência sincera. Anteriormente, nessa mesma epístola, Pedro comenta sobre o amor que deveria arder em nossos corações pelo Senhor. Ele fala sobre isso lá no versículo 8. Que diz assim: Vocês o amam, embora nunca o tenham visto, ainda que não o vejam, creem nele. E até mesmo agora, vocês estão felizes com aquela alegria indivisível que vem do próprio céu. Então, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Nós fomos chamados para ter um relacionamento pessoal de amor com o Senhor, com o nosso Pai. E Pedro rapidamente introduz aí o equilíbrio, que é o que? O temor de Deus. O nosso amor a Deus é limitado pela falta do santo temor. Nossos corações devem brilhar com a luz e o calor de ambas as chamas. E de fato, se nós amarmos ao Senhor só com o nosso amor, aquilo que já está em nós, é o que? Um amor egoísta. Eu só vou amar a Deus por aquilo que Ele me fornece, por aquilo que Ele me dá, por aquilo que eu desejo e Ele me dá. E aí então entra o quê? A inveja, entra a ingratidão, entra a murmuração, né? A reclamação. Tudo entra aqui nesse contexto. Eu não vou olhar para Deus com essa reverência, com esse temor de saber que Ele pode me consumir a qualquer momento. Quem sou eu na fila do pão? Né? O Senhor pode fazer isso. E por isso que eu tenho que entender isso. Além dele ser meu amigo, Ele é o meu Senhor. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Eu posso abrir meu coração, falar com o Senhor da maneira que eu desejo? Claro que eu posso. E eu preciso fazer isso. Mas eu tenho também que, ao mesmo tempo, trazer isso à memória,
e trazer à minha mente de que, opa, Pai, e eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para minha vida. Eu sei que o Senhor é quem pode mudar toda a minha sorte. Quem sou eu para ficar aqui falando o que o Senhor deve ou não deve fazer, falando o que o Senhor pode ou não pode fazer? Tá? É aí que entra o que? O temor e a reverência. Certo? Então vamos aqui. Paulo não andou com Jesus na terra, mas o encontrou no caminho, né, para Damasco. E ele fez a seguinte exortação aos cristãos, lá em Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir minhas instruções. E agora que estou longe, vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor. Olha só, né? Então nós precisamos o quê? Obedecer. E não apenas na frente do pastor, não apenas na frente do irmão, porque o irmão vai fofocar para o pastor, não apenas na frente dos outros, das outras pessoas, né? Na frente do meu pai, na frente da minha mãe, não à frente da minha amiga, não. Sabe por quê? Porque isso significa que você não tem caráter cristão. Se você fica preocupado só em obedecer na frente das pessoas, então, na ausência, meu filho, você faz pinta e borda. Essa é a verdade. E isso não é ter temor. Não é ter temor, reverência. Não. E você se esquece, quem está olhando você não é o seu pastor. Não é o seu líder espiritual. Não é o líder da célula. Não. Não é nada disso. Tá? É quem? É o Senhor que está te vendo. Ele que está te vendo e ele conhece o teu coração. E ele sabe se há reverência, se há temor. E temor e tremor é repetida algumas vezes no Novo Testamento, certo? Para descrever o relacionamento adequado entre o cristão e Cristo. Principalmente precisamos nos lembrar destes dois atributos imutáveis. Deus é amor, que está lá em 1 João 4:8, e Deus também é fogo consumidor. Está lá em Hebreus 12:29. A gente só se lembra muitas vezes do Deus é amor, mas do Deus que é fogo consumidor, do Deus justo, do Deus, né? Esse a gente deixa passar. Então, por causa do amor de Deus, podemos ter confiança quando nos aproximamos dele. A Bíblia acrescenta que precisamos comparecer diante dele de maneira aceitável. Porque é o quê? Você acha que você pode simplesmente chegar, né? Vamos dizer assim, chegar na presença de Deus, no altar do Senhor, tá? E o altar que eu tô falando aqui não é o altar lá da igreja, não, que aquele é importante também, né? O altar lá no púlpito onde as pessoas falam. Eu estou falando aqui da presença de Deus mesmo, de se chegar na presença do Senhor, e você acha que se você ficar aí de qualquer jeito, você vai ser aceito? Não. Eu preciso entrar na presença do Senhor com reverência e santo tremor. Eu preciso me purificar. Antigamente, lá no Velho Testamento, quando os judeus, né, o sacerdote, o sumo sacerdote,
ir até o Santo dos Santos, que era uma vez por ano, ele tinha que se limpar de tudo quanto era jeito, se purificar, tinha a roupa certa, tinha tudo ali correto. Então, o que ele estava fazendo nessa preparação? Quando ele se preparava para entrar na presença do Santo, lá no Santo dos Santos, que é na presença do Senhor, ele estava praticamente fazendo o possível, aquilo que ele podia fazer. Fora que ele tinha que fazer expiação pelo pecado, e ainda por cima tinha que amarrar uma corda em sua perna, porque não era qualquer um que podia entrar lá. Qualquer um que passasse da cortina e entrasse lá, morria. E não estivesse preparado, se não fosse o sumo sacerdote, ele era morto. Ele era morto. E quando o Senhor via o sumo sacerdote se preparando, né? E ele fazia expiação pelo pecado, e ele se preparava, e ele se lavava, né, na purificação e tal. O que ele estava ali simbolizando? O sangue de Jesus. E aí, quando ele ia à presença de Deus, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele via o sangue de Jesus ali. E aí o Senhor o recebia com o sacrifício, né? Com um cheiro suave, que era o que? O fogo, tudo simbolizava pelo fogo. E o que demonstrava ali? Que não era de qualquer jeito, às vezes a gente pensa assim, o Senhor aceita, Deus aceita. Não, não é assim. Não é de qualquer jeito. E ainda mais hoje, porque hoje a gente vê tanta facilidade, né, de fazer um culto, de fazer uma oração, disso, daquilo, que aí a gente não quer ter essa reverência, a gente não quer ter esse temor, porque a gente fala assim, imagina, Deus não vai fazer isso mais hoje, não. O Senhor, imagina, não vai me consumir, não, se eu continuar assim, não tem problema nenhum, não. É assim que a gente vê. E a gente esquece que Deus continua sendo Deus. É o mesmo Deus de lá do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento e é o mesmo Deus de hoje, tá? Quando a gente quer trazer fogo estranho para a presença do Senhor, ele não aceita. O que aconteceu lá com os 2 filhos de Arão? Trouxeram fogo estranho. E trazendo fogo estranho, o que aconteceu? Eles morreram na presença. O que aconteceu com os filhos de Eli? Estavam lá, né? Achando que podia comer do melhor, poder fazer de qualquer jeito, profanando o templo. Pois é. O Espírito Santo já não estava mais ali. E aí foram para a guerra contra os filisteus, levaram a arca achando que Deus estava ao lado deles e Deus não estava. E o Senhor já tinha falado através de Samuel que eles iriam morrer, porque eles não estavam reverenciando o Senhor, certo? Mais para frente, lá com Saul recebeu uma ordem, o Senhor deu uma ordem, falou para ele, mata tudo, não quero nada desse povo, né? Não quero sacrifício desse povo. E o que ele faz? Ele traz todos os bois, todas as coisas valiosas, e aí onde Samuel fala para ele, o que é melhor? Melhor obedecer ou sacrificar? Por isso que é obedecer ou sacrificar. Porque ele quis se amostrar para o povo. O povo estava falando, vamos levar ele. Qual que era a ordem? A ordem era matar tudo, mata tudo, mata tudo. Não, mas ele quis agradar o povo, esqueceu de quem que ele deveria agradar, o coração de Deus. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos que lembrar primeiro que nós temos que agradar o coração de Deus, buscar o coração de Deus, se render aos pés do Senhor. E aí, um pouquinho mais para frente, nós vamos lá e encontramos Davi tentando
levar o que a arca, trazer a arca de volta para Jerusalém, né? E aí a primeira tentativa foi frustrante, onde teve a morte lá. Eu esqueci o nome do cara agora, me deu branco. Mas ele era filho da pessoa que recebeu a arca, porque os filisteus, depois dessa guerra com o povo de Eli, levaram a arca, teve todo um trâmite lá, e Deus se manifestou lá no meio deles e tal, até que o povo de filisteus manda a arca, né, com os bois lá, com as ofertas de ouro e tal, e aí um povo lá, né, de Israel recebe, e aí tentam espiar por dentro lá, reverência, sabiam, conheciam. E o que é que eles fazem? Mata, o Senhor acaba matando um monte de pessoas ali, e aí eles não querem ficar com a arca e manda a arca para não sei para onde. Isso vocês encontram, gente, em 1 Samuel. É uma história, tá? Teve algumas coisas que estavam lá em Êxodo, que eu citei, que foi de Arão, dos filhos de Arão. Mas a grande parte aqui é 1 Samuel e 2 Samuel. Você encontra essas histórias. E aí, o que acontece? Essa família recebe. Eu esqueci o nome da família, gente. Esqueci mesmo. Mas agora não dá tempo de procurar. Mas é que o Senhor está trazendo a palavra e eu tô só citando aqui. E aí, o que acontece? Essa família fica. E esse menino que morre, esse homem que já é homem, porque a arca fica lá muitos anos nessa casa, e essa casa é abençoada, essa casa é muito abençoada, o Senhor prospera na vida dele, tal. E o que acontece? Esse homem acaba se acostumando com a presença de Deus, que é o que nós também, muitas vezes, acontece isso com a gente. A gente acaba acostumando a ter o Espírito Santo em nós, e aí a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, vai fazendo da maneira que a gente acha que é o certo, e a gente nem pergunta mais para o Senhor qual é a maneira, como que Ele deseja, o que que Ele quer. E é muito fácil isso acontecer, ainda mais conosco, que não tem. E aí, quando Davi vai para pegar a arca na casa desse homem, né, da família, o que acontece? Ele Davi não se prepara, não lê as escrituras, não para ver como que essa arca podia ser, ser transportada, a maneira certa, a maneira como Deus desejava, não procurou saber, simplesmente foi lá, vou pegar, pronto, acabou. As intenções eram boas, mas a forma, o temor a Deus, a reverência, não estava acontecendo, porque não era da forma como Deus desejava. E aí, os bois tropeçam e essa arca ia cair no chão. E aí esse homem pega e põe a mão na arca para a arca não cair no chão. Olha só, ele foi nas maiores das boas intenções, ele foi fazer uma coisa boa. Mas ele estava tão acostumado a ter aquele objeto dentro da sua casa que ele achava que podia fazer de qualquer jeito. E aí é onde ele morre. E o que acontece? Davi se entristece, tudo acaba indo por água abaixo, né? A forma como ele queria transportar aquilo. E o Senhor, tipo assim, eu não tô recebendo essa adoração. Essa adoração não é do jeito que eu desejo. E quantos de nós, como igreja agora, a gente entra no culto, sai do mesmo jeito que entrou? Quantos de nós vamos até lá o púlpito, né, o altar, e entregamos adoração que não é adoração,
não é do jeito que o Senhor deseja, não é a música que o Senhor quer, não é a mensagem que o Senhor quer falar, né? Às vezes o Senhor está querendo exortar a igreja e o pastor não está querendo passar essa mensagem para a igreja. Então, quantos de nós deixamos Cristo lá fora da igreja? E a gente acha que tá bombando, que tá arrasando, sabe? Então, tudo isso é pra gente pensar que tudo que nós formos fazer, e essa mensagem é pra mim também, viu? O Senhor está trazendo a memória porque Ele quer falar comigo também, com todos nós, que Ele deseja receber o nosso culto, Ele deseja falar conosco durante o culto, Ele deseja se agradar conosco. Então, Ele não quer simplesmente culto de qualquer jeito, porque Ele não vai nem receber. E às vezes a gente nem vai notar que Ele não está recebendo. Aí é difícil. Em um dos cultos, durante uma semana de reuniões em Kuala Lumpur, na Malásia, aí vem um testemunho, tá, gente? Eu, John, tremi diante da santa presença de Deus. Naquele dia senti a presença do Senhor encher o lugar em diversas ondas diferentes, e inúmeras pessoas riam enquanto a sua glória fluía. Isso continuou durante 10 a 15 minutos. Depois disso, ouvi o Senhor dizer: Estou vindo em uma última onda, mas ela será diferente das outras. Fiquei em silêncio e esperei. Dentro de um minuto, uma manifestação muito distinta da presença de Deus permeou o lugar. Ela era terrível e quase assustadora, mas eu fui atraído a ela. A atmosfera ficou carregada. As mesmas pessoas que estavam rindo, haviam apenas alguns instantes começaram a chorar, a gritar e a gemer. Algumas até clamavam como se estivessem em chamas. Entretanto, esses não eram como os gritos atormentados por uma atividade demoníaca. Enquanto andava pela plataforma, pensei: John, não faça um único movimento errado, nem diga uma só palavra errada. Se fizer isso, você será um homem morto. Não sei ao certo o que teria acontecido, mas esse pensamento transmite a intensidade do que senti. Mais tarde pensei em Ananias e Safira. Também, vocês abram aí e vejam a história. Atos, capítulo 5, de 1 a 11. E eu sabia que a irreverência não podia existir diante daquela presença tremenda. Meu Deus. Eu tô me colocando aqui no lugar de John. E é algo assim. Também tô indo lá em Êxodo novamente, quando Moisés subiu no Monte Sinai. E aí Deus se manifestou, lembra lá? Acho que é Êxodo 33. Por ali. Vocês podem ver que Deus se manifestou entre raios, trovões. Deus falou com o povo diante dessa grandiosidade toda. E de fato, raios e trovões deixa a gente tenebroso. Deixa assim. Antigamente, quando eu não tinha me aprofundado muito nessa passagem, né, de Êxodo e tal, já tinha lido, mas eu não tinha visto dessa maneira. Então, o que que acontecia? O que que aconteceu? O povo viu essa grandiosidade e temeu, falou assim: não, eu não, Deus vai me consumir ali.
Deus vai olhar para mim e vai, eu não sou nada. E então, Moisés, você vai, ouve lá o que ele tem para falar, e aí você traz e fala para nós. Sabe assim? Antigamente eu tinha medo de raios. Até casar, até tinha medo, assim, não vou dizer que eu, mas é que eu aqui onde eu moro, né, eu conseguia ver muito raio. Lá onde eu morava, nunca tinha visto tanto assim. Mas aqui, depois que eu casei e eu ficava muito sozinha, lá tinha sempre gente, aqui não. Então, eu ficava espantada e eu tinha medo. Até que, quando eu li essa passagem, o Senhor começou a falar no meu coração através dessa passagem. E eu entendi que essa é a manifestação, né? Manifestação do Senhor, a manifestação da presença de Deus. Depois, você lendo lá em Apocalipse, você consegue ver isso também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não sei se eu vou conseguir encontrar, mas eu anotei até ao lado aqui, ó, a presença de Deus, né? Eu anotei algumas coisas e eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir achar, eu deixo na descrição do vídeo para vocês, tá? Mas é algo assim maravilhoso. Hoje eu consigo olhar essa manifestação do Senhor e me alegrar. Antigamente não, eu tinha medo mesmo. Mas hoje não, o Senhor trouxe paz ao meu coração. E eu imagino o que o John estava sentindo aqui. Porque quando a glória do Senhor ela está sobre nós, é algo maravilhoso. E a presença de Deus é muito forte. É muito forte. E de fato nos deixa tenebroso. A gente não quer trazer fogo estranho para a presença. Deixamos a reunião envolvidos pelo assombro da presença de Deus. O homem que foi poderosamente tocado pela sua presença me disse depois: Sinto-me tão puro interiormente. Concordei, pois eu também me sentia purificado. Mais tarde encontrei esta passagem de Salmos, capítulo 19, versículo 9, que diz assim: A obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia de vida eterna. Que lindo! As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Então, no caminho para a sua presença, para a presença do nosso Deus, nós precisamos temer a Deus, nós precisamos reverenciar o Senhor, nós precisamos trazer um sacrifício de louvor, algo verdadeiro, íntegro, correto, buscar cada vez mais aprender sobre a palavra obediência. Essa é a verdade. Não meias verdades, não meia obediência, mas obediência total. Removendo barreiras. Reflita sobre a natureza dupla do Pai. Ele é um Deus santo, a ser tanto temido quanto amado. Adore o Senhor hoje por quem Ele é. Peça a Ele para transmitir o santo temor ao seu coração, à medida que você entra na sua presença. Permita que a sua santidade aprofunde o seu amor por Ele, tá? Então, permita, busque a santidade no Senhor, porque o Senhor olha para o nosso coração. E o Senhor sabe quando estamos dando o nosso melhor de fato, dando o nosso tudo
para o Senhor e quando nós não estamos dando o nosso tudo para o Senhor. Então, vamos orar? Deus, Tu és o Deus forte, Tu és fortaleza. A minha alma, Deus, tem sede de Ti. A minha alma, Deus, tem fome de Ti. E que isso possa ser verdade, ó Pai, que isso possa permear o meu coração, ó Deus. E eu quero, Deus, ter alegria, Senhor, te louvar, te adorar, bendizer o teu nome, estar debaixo das tuas asas e encontrar abrigo, Pai. E não que o Senhor rejeite, e não que o Senhor olhe e fale assim: nossa, faz muito tempo que eu não aceito a sua adoração. Você está fazendo tudo aquilo que eu não quero que você faça. Será que você não está vendo? Sansão, o Espírito Santo não estava mais com Sansão quando ele foi cortado do seu cabelo. A força de Sansão não era no cabelo, a força de Sansão era no Espírito Santo. E de repente o Espírito Santo não estava mais com Sansão. E o seu cabelo havia sido cortado. Mas Sansão nem percebeu que o Senhor não estava lá. Sansão nem se preocupou se o Espírito Santo estava lá ou não. Ele simplesmente saiu querendo afoito, querendo matar os filisteus, né, que estavam tramando ali contra ele. E aí, quando ele foi fazer, ele não era mais, não tinha mais a força, porque a força vinha do Senhor. E a oração que Davi fez é que o Senhor nunca tirasse o Espírito Santo dele, lá em Salmo 51. E a oração que eu faço é que eu entenda e que eu sinta quando o Espírito Santo não está feliz comigo. A intenção do meu coração é nunca desagradar o Senhor. É nunca, mas eu sei que essa palavra nunca, ela é muito vasta, porque infelizmente eu tenho que tomar cuidado para não cair. Que a palavra de Deus diz: se você que está por cima, cuide para que não caia. Então eu preciso tomar cuidado para não cair, porque eu posso sim desagradar o Senhor. Eu posso sim entristecer o Espírito Santo. Mas Paulo diz lá: não entristeçais, não entristeçais. Porque eu não vou, como que eu posso dizer? Surpreender o Espírito Santo se de repente acontecer alguma coisa e eu fizer alguma coisa de errado. Mas eu vou ficar surpresa e eu vou ficar muito triste e o Senhor vai ficar triste comigo. Porque eu não vou nem sequer perceber isso. Não posso. Então, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça de mim um vaso santo, assim como tu és santo. Eu preciso que o Senhor mude o meu coração, que o Senhor transforme em alguém que entende o que é temer ao Senhor. Eu não estou aqui para ter medo do Senhor, pelo contrário, Deus. Eu quero te amar, Pai. Eu quero olhar para os seus trovões, para os seus raios e não ter medo da tua presença. E não ter medo de entrar na tua presença e saber que o Senhor está comigo. Eu quero estar lá, Senhor. E caminhar contigo, Pai. Eu quero te amar com um amor cada vez mais profundo.
Para isso eu preciso caminhar com o Senhor todos os dias. Me ajuda, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque hoje eu posso acessar o Santo dos Santos, que é dentro do meu coração, porque é aqui onde o Senhor mora. O Senhor mora dentro de mim e eu posso acessar o Santo dos Santos. Mas eu não quero entender, eu quero olhar para dentro de mim e me purificar para poder fazer ter essa reverência como existia antigamente, Pai. Comparecer diante do Senhor e saber, ó Deus, que o Senhor está comigo, que a tua vara, o teu cajado me consola. Sabe, Senhor, muitas vezes eu não compreendo como as pessoas podem se deixar e não querer ser melhor a cada dia, não querer se santificar. Mas muitas vezes nós nos acostumamos com a presença do Senhor e achamos que o Senhor não vai fazer nada, ou achamos que o Senhor tá bom desse jeito, que o Senhor vai receber o meu louvor de qualquer jeito, que eu não preciso dar o meu melhor a Ti. Purifica, Senhor, a minha mente, o meu coração. Quero, Deus, fazer a minha parte, cumprir os Teus propósitos. Eu quero fazer parte, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero ser uma testemunha radiante do Teu amor, da Tua graça em minha vida. Usa-me, Senhor, para atrair outros para a fé, Salvador em Jesus. Eu quero ser canal de bênção, ó Deus. Que eu seja, Pai, um vaso nas tuas mãos. Que pessoas, ó Deus, possam ser transformadas através da tua palavra. Que pessoas, ó Deus, possam ouvir esses áudios e ter uma mudança de vida. Porque o teu Espírito Santo está comigo. O teu Espírito Santo está me guiando. O teu Espírito Santo está fazendo a diferença. Não são palavras minhas, mas são palavras do Senhor. E que do Senhor possa, ó Deus, levar a tua graça, teu amor a outras pessoas, que esses áudios, vídeos, ó Deus, cheguem aonde eu não consigo chegar fisicamente. Em nome de Jesus, ó Deus, eu louvo a Ti, porque Tu está comigo, o Senhor está me ensinando pouco a pouco como prosseguir, como continuar essa jornada, como continuar indo até a Tua presença, Senhor. Que eu possa ter mais sede, mais fome. E que eu sei, ó Deus, que é possível ter pão fresco. A Tua presença, Deus, simboliza pão fresco. A Tua presença, Deus, simboliza azeite, vinho novo. Mas eu preciso ter odres novos para receber, ó Pai, o Teu vinho. Odres velhos não podem receber vinho novo. Eu preciso ter vasilhas para receber o Teu azeite. Olha para mim, Senhor, e olha para cada pessoa que está fazendo essa oração comigo. E eu oro em nome de Jesus. Amém. E luz para o seu caminho hoje é a leitura de Atos, capítulo 5, tá? Que vocês possam ler, meditar nessa palavra. Se vocês puderem encontrar, ler Samuel, né? 1ª, 2ª Samuel, que você vai ler as histórias que eu falei, que eu citei aqui hoje. Foram muitas palavras que o Senhor deu, mas eu sei que vai trazer bênção ao seu coração. E vamos aí, firme e forte nessa semana, porque eu tô sentindo que essa semana vai ser de muita bênção, de muita presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.